E aí, rapaziada, paz do Senhor esteja convosco. Qual que é a do vídeo de hoje? Eu tô tentando gravar esse vídeo aqui. Tentando gravar não, tô tentando escrever um roteiro pra esse vídeo aqui há muito tempo. Mas esse vídeo ele é diferente, ele é meio tipo... É uma parada que eu queria falar, só que eu queria falar como... É só um conselho muito simples, só que eu acho que ele é um conselho muito simples, que é de tamanha importância que eu senti vontade de gravar um vídeo. Mas mesmo sendo importante, não deixa de ser um conselho muito simples. E seria algo tipo como se eu estivesse simplesmente querendo conversar com a pessoa que está do outro lado dessa tela e dar esse conselho para ela. Então é muito difícil escrever um roteiro em cima disso. Então eu tô gravando esse vídeo totalmente aqui no freestyle, no ao vivo e a cores, praticamente, né? Não é ao vivo e a cores, mas deu para entender. Bom, qual que é a fita? Eu consumo muito conteúdo cristão na internet, né? Não necessariamente como, sei lá, a sua avó consome conteúdo cristão, tá ligado? De umas imagenzinhas de Jesus assim. Mas realmente é a galera que produz conteúdo, né? A galera que faz TikTok, tá? Reels, essas coisas, né? E que chama um público mais jovem, assim. E dentre esses conteúdos, o público, eu sempre vejo uma mesma pergunta no público, né? Um mesmo questionamento. Como largar um vício? Como largar aquele pecado de estimação? E qual que é a fita? Eu tenho um vídeo sobre o que a Bíblia separa. Eu fiz um vídeo separando ali o que a Bíblia fala sobre vencer as tentações, né? E tipo assim, eu não sou a primeira pessoa que faz isso. Muita gente faz vídeos e vídeos ensinando como largar a pornografia, como largar a ira, como largar a ganância, como largar a preguiça. Faz e-books, vende curso. E eu até vi recentemente um vídeo de um cara falando sobre como ele sente que um cara que fez um e-book, um livrozinho falando sobre como vencer tentações. E ele sente que, sei lá, as pessoas que estavam agradecendo a ele era temporário, que as pessoas iam voltar pro pecado mesmo assim. Ele disse que ele estava sentindo isso. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Nessa grande questão que é a fuga do pecado, principalmente a fuga dos vícios e fuga dos pecados de estimação, né, por assim serem chamados, é uma coisa que é muito comum de se ver na comunidade cristã, né? Todo mundo tem seus vícios, todo mundo tem seus pecados que vão ser mais difíceis de serem vencidos. E aí, eu mesmo já tive uma pessoa, como qualquer outro, já tive muitos pecados que eu tive dificuldade de vencer. E o complicado do vício é que você sabe que é pecado, você sabe que é errado. E se você tá tentando sair, é porque você sabe que não é o que agrada a Deus. E se você é cristão, você decidiu seguir o cristianismo, e mesmo assim você tem um vício, o que está acontecendo é literalmente, você sabe que Deus é maior, você ama Deus, você quer amar Deus acima de todas as coisas, e você ainda está escolhendo o contrário, tá ligado? Então é uma situação muito complicada, é uma situação difícil de se viver, tá ligado? É um momento de vida muito difícil de se viver essa luta contra o vício. E aí tem essa questão, né? De muita gente ensinando como vencer tentações. Eu fiz um vídeo sobre isso, como eu falei, muita gente vendendo curso. E eu tive, nesses momentos que eu também estava lutando contra o pecado, eu tive um pensamento que é, pô, eu faço tudo, eu evito o pecado, eu fujo de situações, eu oro, eu rezo, eu leio a Bíblia todo dia, eu rezo o texto. O que tá faltando para largar esse pecado? Eu me vi fazendo esse questionamento, né? Porque, pô, eu fazia tudo, na minha cabeça eu tava fazendo tudo certo e não tava dando certo. Por quê, tá ligado? Eu buscava sacramentos, eu buscava estar mais próximo de Deus, eu fugia de toda situação de pecado e a mínima coisa me fazia cair. O que tá acontecendo? E aí me veio na minha mente, e se eu tivesse simplesmente escolhendo pecado? De fato que todo pecado ele é uma escolha, né? Não vos sobreveio tentação maior do que pudesse suportar. Não existe, tipo, veio uma tentação maior do que eu podia e não foi culpa minha eu ter caído em pecado. Não, foi culpa sua. Você escolheu cair em pecado. Mas, quando eu falo, e se você estiver escolhendo pecar? É me referindo a essa questão do vício, ao pecado de estimação. Você realmente escolheu abandonar esse pecado? Acho que esse é um questionamento que às vezes a gente não faz pra nós mesmos. E enquanto eu estava nessa luta contra o pecado, eu lia muito sobre Santo Agostinho. E Santo Agostinho tem uma vida exatamente de uma pessoa que lutou contra vícios e percebeu que não estava escolhendo o caminho certo. Que não... Eu queria fazer nesse vídeo, pô, falar toda a história de Santo Agostinho, todos os livros, mas eu não conseguia. É muito difícil ler Confissões. E como eu disse, é uma coisa que eu queria fazer mais. Tipo, mano, eu e você aqui, tá ligado? Tô te dando esse conselho. Então eu não consegui me sentir bem escrevendo um roteiro falando sobre toda a história de Santo Agostinho. Mas é em Santo Agostinho que eu quero focar. Porque Santo Agostinho ele é conhecido como um dos maiores santos da Igreja Católica, um dos maiores doutores da Igreja. E qual que é a beleza de Santo Agostinho? O seu testemunho. Porque o testemunho de vida de Santo Agostinho nos lembra muito São Paulo, né?
que dizia nas suas cartas que é o maior dos pecadores. E Santo Agostinho, ele é conhecido por ser o pecador que virou santo. Santo Agostinho, ele tinha uma vida totalmente desregrada no quesito sexual ali, tá ligado? Ele praticava muito fornicação fora do casamento. E quando ele encontrou a verdade de Cristo, ele realmente, tipo, ele não era batizado por questões aí que, tipo, não faz sentido fazer isso aqui. Mas quando ele entendeu que Cristo era o caminho, ele entendeu tudo, ele entendeu que aquilo era verdade. Porque ele era um cara que buscava a verdade, buscava filosofia, essas coisas, retórica. Mas quando ele entendeu que Cristo era o caminho, não houve uma transformação de dia para noite. Não foi tipo, caraca, eu entendi que Cristo é o caminho, Deus é maior e eu vou largar o pecado. Pronto, largou tudo. Não foi assim. E às vezes é muito isso que acontece com a gente. A gente acha que, pô, eu conheço Cristo, eu amo a Deus, por que eu não tô largando o pecado? A gente acha que vai ser uma coisa automática, né? Que é aquele versículo, inclusive, lá que eu falei, ele fala que Deus sempre vai te dar a maneira de fugir e de resistir à tentação. Então a gente acaba achando que é isso, né? A gente vai seguir a Deus e aí pronto, a gente vai ficar imune ao pecado. Mas não é bem assim. A escolha de seguir a Cristo é uma escolha diária, que a gente tem que se manter dia a dia escolhendo não aceitar o pecado. E Santo Agostinho, ele entendeu isso, porque ele dizia que mesmo que o coração dele buscasse a Cristo, ele entendesse que o amor de Deus era melhor, né? Uma das frases muito famosas de Santo Agostinho é "Tarde te amei, ó beleza tão bela", que ele entendeu que a beleza de Deus estava dentro e ele buscava nas coisas que estavam fora, ele buscava no mundo o amor de Deus que estava dentro dele o tempo todo, que estava em Deus, que Deus estava dentro dele. E ele buscava, né, nas coisas que foram criadas por Deus, que sem o amor de Deus não existiriam. E aí vem aquela linda frase, né? "Tarde te amei, ó beleza tão bela", né? Vou até deixar aqui se der certo. Acho que é uma frase muito grande para deixar na tela. Mas Santo Agostinho entendeu isso, que ele dizia que ele não estava pronto para largar aquele pecado, mesmo entendendo que aquilo era um amor que ele queria seguir, que aquele amor de Deus era o que ele queria, ele não conseguia largar o pecado. E aí tem outra fase também do livro de Confissões que é "Dai-me castidade, mas não agora", que é algo assim, que ele falando sobre, mano, ele plenamente tinha convicção de que Cristo era o caminho, mas ele não estava pronto para largar o pecado. E às vezes não é nem só largar o pecado. Tem um certo momento do livro das Confissões que ele fala que ele não praticava mais pecado, mas ele ainda respirava aquele ar de pecado. Ele não estava pronto para largar aquilo, para olhar para aquilo e dizer, eu não vou mais querer aquilo. E às vezes é muito isso, principalmente falando de tentações e do pecado, da luxúria, da masturbação, pornografia, essas coisas. Às vezes a gente quer parar e a gente pensa, pô, eu vou me unir a Deus a ponto de que, mesmo quando venha, eu vou resistir. Mas a gente não toma a iniciativa de, eu não quero mais aquilo. E dependendo de quanto o meu corpo se agrade com aquilo, do quanto a minha carne deseje, eu entendo que o Espírito é contra a carne. E que eu tenho que seguir a vontade do Espírito. E que não importa o quanto minha carne se agrade com aquilo, não é aquilo que eu quero. Eu quero abandonar. Eu não quero nunca mais sentir aquele prazer carnal que não vale de nada. E às vezes essa decisão mental é o que falta na gente. E a grande conversão de Santo Agostinho, né, que é citada no livro, é que ele estava tipo rezando, né, para largar o pecado num jardim, eu acho, e ele ouviu uma voz de criança falando, toma e lê. E aí ele leu um versículo sobre, né, resistir, sobre, qual versículo? É um versículo de Romanos, sobre se manter, né, nessa caminhada, de que o homem fiel ele tem que largar o pecado e viver na justiça, né. E aí ele entendeu essa questão, de que era uma questão de escolha. Que por mais que você conheça Cristo, por mais que você ame a Cristo, que você tenha a plena vontade de buscar Cristo, muitos me dirão Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Então, o conselho, né, que eu quero dar para as pessoas que estão tentando vencer e sentem que estão tentando tudo, mas não conseguem largar um vício, faz esse exame de consciência. Você realmente abandonou o pecado? Você realmente vai ver o pecado te chamar e vai dizer, eu não quero mais? Você realmente tomou essa decisão? Se você acha que você tomou, tenta mais. Tenta um pouquinho mais, tipo, tomar essa decisão na sua consciência. E não abandona, né, as práticas de fugir do pecado, né? De fugir de situações que levam ao pecado, de orar, de ler a Bíblia. Essas coisas são importantes, né? Tá na Bíblia, é importante a gente seguir. Mas também é de suma importância a gente tomar essa decisão no nosso coração. Então, acho que é basicamente isso. Como eu disse, é um conselho muito abstrato que eu quero dar, porque foi uma coisa um pouco pessoal minha. Eu realmente, tipo, tive esse pensamento de, cara, será que eu tô só escolhendo pecar? É só isso que me falta, tá ligado? E, tipo, claro que não é só questão de escolha, como eu disse, as práticas é um moto do caramba.
Não é só questão de escolha, as práticas são importantes, né? O se entregar a Deus é se entregar à graça de Deus, né? Ninguém consegue vencer tentação nenhuma sozinho. Santo Agostinho não fez nada sozinho. Nenhum santo da Igreja Católica conseguiria sozinho. Foi tudo por aceitar a graça de Deus. E aceitar essa graça também vai ter que ser uma escolha sua. Contribuir, né? Colaborar com essa graça. Então, como eu disse, é um conselho meio abstrato, mas eu espero que eu tenha conseguido te passar essa ideia. Não quero dar a entender que é só você escolher e com força de vontade você consegue. Não é isso, de maneira nenhuma. É você realmente escolher se entregar a Cristo. Muito mais do que você ser batizado, muito mais do que você postar nas suas redes sociais, não, aceitei a Cristo, não sei o que. Muito mais do que você parar de falar palavrão, parar de andar com certas pessoas, parar de soltar aqueles pecados fáceis que já não eram pecados para você, não eram pecados que você tinha um problema. Muito mais do que isso, é você escolher que aqueles pecados que te satisfaziam não fazem mais parte da sua vida. É você escolher conscientemente e além da mente, na atitude e numa relação com Deus, nas suas orações, você escolher isso plenamente, tá ligado? Que o velho homem morreu. Ele não existe mais. Você é um novo homem, renascido em Cristo. Um take final que eu gostaria de dar nesse vídeo, eu já terminei a gravação, provavelmente vou botar esse trecho colocado, editado em outro canto do vídeo, né, antes de acabar o vídeo. Mas é que, se você está passando por essa situação de querer largar um pecado e não conseguir, eu sei que sua situação tá tensa, tá difícil, sua relação com Deus tá aquela coisinha difícil, né? Você se sente muito culpado. Mas o que eu te falo, mano, é que o amor de Deus por você não muda. Ele te ama independente de qualquer coisa. Porque ele está só te esperando largar esse pecado e voltar pra ele. Porque se o amor de Deus diminuísse quando a gente pecasse, todo mundo tá lascado. Porque ninguém consegue conquistar o amor de Deus. Por mais que a gente tenha sim que largar o pecado para receber o amor de Deus, porque além de amor ele é justiça, ele nunca deixou de te amar. Ele tá te esperando para voltar para ele. Eu gosto muito de uma frase que quando eu fui me confessar uma vez, a primeira vez que eu fui me confessar, eu acho, tipo, depois que eu me converti, não quando criancinha, mas depois que eu me converti, primeira vez que eu fui me confessar, o sacerdote falou isso para mim: Padre, Deus confia mais em você do que você confia em si mesmo. Acho que essa frase ela fala muito sobre a situação, ajuda muito nessa situação. Então acho que é bom você lembrar dela aí em momentos de crise. É basicamente isso. Espero que eu tenha me feito entender. Esse canal tá há muito tempo sem vídeo. Eu prometi que eu ia voltar a postar e eu não consegui. Mas estamos aqui, estamos gravando até sem roteiro. Então vamos que vamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Paz esteja convosco.